Você já se pegou sofrendo por algo que nem aconteceu? Já sentiu angústia por uma mensagem não respondida, por uma palavra mal interpretada, ou por uma situação futura que sequer existe de fato? A verdade é que muitas vezes não é o mundo que nos machuca. Somos nós que alimentamos a dor com nossos pensamentos. E o pior, quase sempre sem necessidade. O sofrimento gratuito, esse que se instala dentro de nós sem convite, tem um nome bem claro dentro da filosofia estoica. É um desequilíbrio das paixões, é uma escravidão mental às nossas emoções. Neste vídeo, vamos mergulhar no que os estoicos realmente diziam sobre como deixar de sofrer à toa e como assumir o controle das emoções sem negar o que sentimos, mas sim aprendendo a governar nossos impulsos como verdadeiros mestres da vida. Imagine uma pessoa acordando em um dia comum e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Lá está um e-mail de cobrança, uma crítica nas redes sociais ou, quem sabe, nenhuma curtida naquela foto que postou na noite anterior. De repente, o humor desaba. Tudo isso em menos de 5 minutos após acordar. E o pior, o resto do dia será guiado por esse torvelinho emocional. Segundo os estoicos, o problema não está nas coisas externas, mas na forma como reagimos a elas. Epicteto já dizia que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre eles. Essa ideia, tão poderosa e tão ignorada no nosso cotidiano, é o ponto de partida para uma vida emocional mais leve, menos reativa e mais sábia. O sofrimento inútil tem raízes profundas. Ele brota da necessidade de controle absoluto, da expectativa exagerada, do desejo de que o mundo gire conforme nossos caprichos. Mas o mundo não obedece aos nossos comandos. E quando tentamos forçá-lo a isso, seja esperando que todos nos tratem com gentileza, que nossos planos fluam sem imprevistos ou que sejamos compreendidos em cada detalhe, nos frustramos. É nesse campo de batalha entre expectativa e realidade que nasce boa parte da nossa dor. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas meditações que devemos encarar os obstáculos da vida como parte do caminho, não como interrupções. Ele nos lembra que o que depende de nós é como escolhemos reagir diante do inevitável. Controlar as emoções, para os estoicos, não é se tornar uma pedra fria, mas sim um ser humano forte o bastante para não ser arrastado por cada onda emocional que aparece. Mas como praticar isso na vida real? Como aplicar esse olhar sereno diante das frustrações do dia a dia, quando tudo parece nos empurrar na direção contrária? A primeira prática é o reconhecimento, perceber quando estamos sendo dominados por reações automáticas. É preciso desenvolver uma vigilância interior, uma atenção constante aos próprios pensamentos. Isso exige treino, consciência e disposição para não se vitimizar. Um dos maiores erros que cometemos é acreditar que os sentimentos são incontroláveis. Não são. Eles nascem de pensamentos, de interpretações. Se você muda o modo de pensar, muda o modo de sentir. É claro que não acontece da noite para o dia, mas a boa notícia é que essa habilidade pode ser desenvolvida como qualquer outra, com esforço diário. Um exemplo simples. Imagine alguém preso no trânsito. As buzinas, o calor, o atraso. O impulso natural é o estresse, a irritação, a sensação de impotência. Mas e se, ao invés de se deixar levar por essa maré de raiva, essa pessoa decidisse usar aquele momento para praticar a paciência, para refletir, para ouvir um conteúdo que enriqueça a mente ou apenas observar os próprios pensamentos em silêncio? O que mudou? A situação externa continua a mesma, mas o olhar interno se transformou. É exatamente isso que o estoicismo ensina. O poder de redirecionar o foco, de escolher como viver os instantes inevitáveis da existência. E vale dizer que essa prática não é teórica nem fria.
Não estamos falando de filosofia acadêmica, mas de uma sabedoria prática, vivida, suada. Sêneca, por exemplo, não falava da boca para fora. Ele foi exilado, perdeu amigos, viveu sob ameaças constantes e mesmo assim escreveu cartas que respiram serenidade. Ele escreveu que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E se formos honestos, veremos o quanto isso é verdade. Quantas noites mal dormidas, quantas preocupações com coisas que jamais aconteceram. É hora de romper com esse ciclo. É hora de parar de sofrer à toa. E o primeiro passo é aceitar que muito do que sentimos não é culpa dos outros nem das circunstâncias. É responsabilidade nossa. O controle emocional, então, começa por uma pergunta simples, mas profunda. Isso que estou sentindo está me ajudando ou me destruindo? Essa pergunta precisa se tornar um hábito. Ela precisa surgir sempre que formos tomados por ansiedade, raiva, ciúme ou tristeza exagerada. Não para negar o que sentimos, mas para não permitir que essas emoções se tornem nossas donas. Você não é sua raiva. Você não é seu medo. Você é quem observa tudo isso e pode escolher não reagir como sempre reagiu. E esse é o verdadeiro poder, transformando emoções em força interior, o olhar estoico. Diante do mundo. Dominar as emoções não é apagar a alma. Ao contrário, é permitir que ela brilhe com clareza, sem os véus da confusão e do descontrole. Os estoicos compreendiam que toda emoção tem uma origem racional, mesmo quando parece irracional. Ou seja, sempre há um pensamento por trás daquilo que sentimos. A raiva, por exemplo, nasce da sensação de injustiça. A tristeza, da ideia de perda. A ansiedade, do medo do futuro. O segredo está em aprender a identificar e questionar esses pensamentos. E isso só é possível com um nível de atenção que poucos praticam, mas todos podem desenvolver. Marco Aurélio, ao escrever seus pensamentos na madrugada entre guerras e perdas, sabia que sua mente era seu verdadeiro campo de batalha. Ele escreveu que o universo dá a cada um aquilo que precisa. Quando encaramos a vida com essa ótica, mudamos nosso foco. Em vez de reclamar, buscamos sentido. Em vez de lamentar, buscamos compreender. Em vez de explodir, respiramos fundo. E essa respiração é mais poderosa do que parece. Ela representa o espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse intervalo, você escolhe quem quer ser. A pessoa dominada pelos impulsos ou alguém que compreende o jogo invisível das emoções e assume o controle da própria narrativa. Praticar o autocontrole é como fortalecer um músculo. Quanto mais vezes você opta por não se render ao impulso, mais forte se torna. Isso não significa ignorar a dor, mas sim dar a ela o lugar certo. Um exemplo disso está na história de um jovem aprendiz de ferramenteiro que, ainda com 19 anos, perdeu tudo em um incêndio na pequena oficina da família. Ele poderia ter se entregado ao desespero, e quase fez isso. Mas lembrou de um ensinamento que ouvira de um velho vizinho que admirava os antigos filósofos. Você pode perder tudo, menos o poder de decidir como reagir. Com essa frase na mente, ele recomeçou, com mais sabedoria e menos apego. Anos depois, ao contar essa história, ele dizia que aquele incêndio ensinou mais sobre si mesmo do que qualquer vitória. A verdade é que o sofrimento pode nos ensinar, mas só se estivermos dispostos a aprender. Sofrer à toa, como diz o título deste vídeo, é continuar preso àquilo que já passou, ou temer aquilo que ainda nem chegou. É alimentar monstros que só existem dentro da cabeça. O estoico, ao contrário, pratica o realismo corajoso. Ele olha para o que está acontecendo e diz: é isso. Agora, o que posso fazer com isso? Essa pergunta muda tudo. Ela tira o foco da reclamação e nos coloca em movimento. Ação é remédio para muitos tormentos emocionais. Enquanto a mente gira em círculos, o corpo pode agir, o espírito pode escolher um novo rumo.
Uma das ferramentas mais poderosas do estoicismo é o que hoje chamaríamos de ensaio negativo. Os estoicos praticavam a visualização da perda para reduzir o impacto emocional quando a vida, inevitavelmente, os confrontasse com ela. Não para se tornarem pessimistas, mas para fortalecer a alma. Imagine, por exemplo, que você vive com medo de perder seu emprego. A cada e-mail, seu coração dispara. A cada reunião, você sente a tensão. Isso é sofrimento antecipado, sofrimento gratuito. O que diria Sêneca? Ele diria: visualize a perda, imagine o pior, prepare-se. E então você perceberá que pode lidar com isso caso aconteça. A coragem nasce quando encaramos o que tememos, não quando fugimos dele. Outro ponto essencial é a impermanência. As emoções mudam. Nenhuma raiva dura para sempre. Nenhuma angústia é eterna. Saber disso é um alívio. Quando você estiver tomado por um sentimento difícil, lembre-se, isso também vai passar. Marco Aurélio anotava para si mesmo que tudo o que vemos está em constante fluxo. Se até as montanhas mudam, por que a dor não mudaria? A tempestade emocional não define quem você é. Ela apenas passa por você. E quanto mais você aprende a deixar ela seguir seu curso sem resistência, mais leve a vida se torna. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é simples, mas é possível. E mais que possível, é necessário. Num mundo que nos empurra para o excesso, o impulso, o drama, ser alguém que busca serenidade é um ato de resistência. É uma forma de liberdade. É dizer: eu não sou escravo do que sinto, eu sou o capitão da minha alma. E quando você se posiciona assim diante da vida, até os problemas mais difíceis parecem diferentes. Você não nega que doem, mas não se entrega a eles. E essa é uma diferença gigantesca. Agora, antes de seguirmos para o próximo bloco, quero te convidar a uma pausa prática. Reflita agora mesmo sobre uma situação que te fez sofrer sem necessidade nos últimos dias. Pode ser algo pequeno, uma resposta atravessada, um atraso, um julgamento alheio. Agora pergunte a si mesmo: isso merecia todo o espaço que ocupou na sua mente? Esse sofrimento era inevitável ou foi alimentado por interpretações que você pode revisar? Se essa reflexão mexeu com você, então já estamos avançando. Esse é o propósito aqui. E se essa conversa está fazendo sentido para você, eu te convido com muita verdade. Se inscreve no canal agora, mas não apenas por hábito. Faz isso se esse conteúdo está te ajudando de verdade, se ele faz você pensar melhor, viver melhor. E me responde nos comentários com uma interação diferente. Qual foi a última emoção que te dominou? Você conseguiu controlá-la ou foi arrastado por ela? Compartilha isso com sinceridade. A gente aprende muito quando fala a verdade sobre o que sente e talvez a tua experiência ajude outra pessoa que vai ler. O cotidiano, como laboratório emocional. Você não precisa estar em um retiro espiritual, nem viver no alto de uma montanha para desenvolver o controle das emoções. A verdadeira prática estoica acontece no barulho do cotidiano, nas frustrações pequenas, nos encontros difíceis, nos atrasos, nos erros e até nas ofensas. É ali, no meio da confusão da vida comum, que testamos nossa capacidade de manter a clareza. E é nesse terreno instável, imprevisível, que o estoico encontra o verdadeiro campo de treinamento da alma. Imagine a fila do mercado num dia chuvoso. Alguém te empurra, o caixa demora, o cartão não passa. Situação simples, cotidiana, mas altamente explosiva. É ali que surge a chance. Respirar, observar o impulso da raiva e escolher não se deixar contaminar por ele. A escolha estoica não é automática, ela exige lucidez. E lucidez não se improvisa, se cultiva. Com o tempo, esse hábito vira uma segunda natureza. Você começa a sentir as emoções surgirem, mas não se funde mais a elas.
Você as observa, entende e escolhe a melhor ação com base na razão, não na fúria. Sêneca dizia que a raiva é uma loucura passageira. E quando deixamos que ela nos domine, ficamos cegos, dizemos o que não queríamos, machucamos quem não merecia, perdemos o que era precioso. No dia seguinte, sobra o arrependimento, que é a ressaca emocional da alma desgovernada. O estoico, por outro lado, busca agir com justiça, mesmo quando tem motivos para reagir com fúria. Isso não o torna fraco, mas poderoso, porque manter a calma diante da provocação é muito mais difícil do que explodir. E tudo que é difícil, os estoicos consideram como treino. A vida se torna, então, uma série de testes para ver se você está de fato vivendo aquilo que acredita. Mas e quando a tristeza nos domina? Quando a perda é real, o luto chega, o coração está pesado? É importante dizer, o estoicismo não nega a dor. Ele apenas nos convida a não nos destruirmos com ela. Marco Aurélio perdeu filhos, perdeu amigos, perdeu saúde. E mesmo assim, escreveu que tudo o que acontece, acontece como deveria. Não como castigo, mas como parte da natureza da existência. A chave aqui não é frieza, mas aceitação corajosa. É olhar para o inevitável com serenidade e dizer, isso também faz parte. Quando você desenvolve esse tipo de aceitação, a dor deixa de ser inimiga e se torna mestra. Dói, sim, mas não destrói. Abala, mas não derruba. E você segue com mais maturidade, com mais amor à vida, não apesar das perdas, mas inclusive por causa delas. Um exercício simples que você pode aplicar é o da pergunta invertida. Ao final do dia, questione-se. Hoje, quais emoções me dominaram? Eu fui justo nas minhas reações? Onde exagerei? Onde fui sábio? Esse tipo de autorreflexão é extremamente poderoso. Você começa a se enxergar com mais nitidez, sem máscaras. E aos poucos, essa clareza se transforma em autocontrole real. Não se trata de censura, mas de educação interna. Como alguém que treina um cavalo selvagem com paciência, firmeza e constância. A mente, quando bem treinada, se torna aliada. Quando abandonada, vira inimiga. Outro aspecto importante: o que você consome influencia o que você sente, o que lê, o que ouve, com quem conversa. Tudo isso alimenta sua mente. E se você se cerca de negatividade, de caos, de ruído mental, não é surpresa se o seu interior estiver barulhento. O estoico é seletivo, não no sentido elitista, mas consciente. Ele sabe que proteger a mente é uma forma de proteger a vida. Isso significa escolher melhor os conteúdos, os ambientes, as conversas. Não para fugir do mundo, mas para não ser moldado por aquilo que é raso e destrutivo. E quando o impulso emocional vem, quando a vontade de reagir grita dentro de você, lembre-se do ensinamento de Epicteto. Se algo externo te causa sofrimento, a dor não se deve à coisa em si, mas ao seu julgamento sobre ela, e isso está em seu poder mudar. É possível, portanto, mudar o rumo de um dia inteiro com uma escolha emocional diferente. É possível salvar uma amizade, preservar a saúde, manter a paz, com um simples ato de contenção, um silêncio bem colocado, um suspiro antes de responder, um deixa pra lá, que não é covardia, mas sabedoria. Neste ponto da jornada, talvez você já tenha percebido que o estoicismo não é sobre controlar o mundo, é sobre não ser controlado por ele. O controle emocional nasce da liberdade interior, e essa liberdade é construída, tijolo por tijolo, em cada pequena escolha feita com consciência. Não espere o momento ideal. Não espere estar sozinho no topo da montanha. O momento é agora, no meio do caos, com tudo imperfeito, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. É exatamente aí que se constrói o verdadeiro domínio de si mesmo. A arte de viver com clareza, a sabedoria estoica como caminho de liberdade.
Chegamos à parte mais importante da nossa jornada: transformar o conhecimento em prática, transformar filosofia em vida, e não apenas em palavras bonitas. Porque o verdadeiro poder do estoicismo não está nos livros antigos, nas frases de efeito, nem nos bustos de mármore. O verdadeiro poder está em cada escolha que você faz quando o mundo parece desabar, e ainda assim você se mantém firme. Está na forma como você lida com críticas, com atrasos, com frustrações, com perdas. Está, principalmente, na maneira como você responde à vida sem deixar que ela defina quem você é. A sabedoria estoica não promete uma vida sem sofrimento, mas oferece algo ainda mais raro: uma vida em que o sofrimento não manda, uma vida em que você sente tudo o que precisa sentir: a dor, a raiva, o medo, mas não se afunda em nenhum desses estados. Você sente, acolhe, compreende e segue. O estoico não é um robô emocional, ele é alguém que aprende a não ser escravizado por sua própria mente. E esse é um nível de liberdade que nenhuma conquista externa pode oferecer. Ao longo dos séculos, essa filosofia foi colocada à prova em contextos extremos. Em tempos de guerra, de exílio, de crise, pessoas comuns, agricultores, comerciantes, soldados, aplicavam os ensinamentos estoicos como uma forma de suportar o insuportável, de manter a sanidade quando tudo ao redor parecia ruir. Hoje, os tempos são outros, mas os desafios continuam. A ansiedade, o medo do fracasso, o sentimento de inadequação, a raiva engasgada, o vazio existencial. Nada disso é novo. Só mudou de roupa. Mas você tem uma vantagem. Agora você tem consciência. Agora você tem ferramentas. E com elas, você pode escolher viver de forma diferente. Não como quem reage automaticamente ao mundo, mas como quem participa da existência com responsabilidade emocional. Com coragem de olhar para dentro, com força para não se deixar levar por impulsos destrutivos e com gentileza suficiente para não se culpar pelas quedas. Porque você vai escorregar, vai errar, vai perder o controle algumas vezes. E tudo bem. O importante é o caminho, não a perfeição. E esse caminho pode ser leve, pode ser bonito. Quando você decide viver com mais lucidez emocional, até as pequenas coisas mudam de cor. O café pela manhã deixa de ser apenas um hábito, passa a ser um ritual de presença. O silêncio no fim do dia deixa de ser tédio, vira descanso da alma. A conversa difícil vira oportunidade de crescimento. A crítica vira treino de desapego. Tudo se transforma quando você deixa de sofrer por antecipação, por exagero, por interpretação equivocada. E tudo começa com a decisão de parar de sofrer à toa. Você tem esse poder. Mesmo nos dias em que parece não ter nada sob controle, existe algo que ninguém pode tirar de você: o domínio sobre como irá reagir. E acredite, isso muda absolutamente tudo. Se você quiser mudar a sua vida, comece mudando a forma como lida com as emoções. Não é mágico, não é rápido, mas é real. E é libertador. Um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, um silêncio consciente, uma respiração profunda, uma pausa antes de responder. Esses pequenos gestos constroem, tijolo por tijolo, uma fortaleza interna que nenhum caos externo é capaz de derrubar. E se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa do fundo do coração: você já está no caminho. Só o fato de estar buscando esse tipo de conteúdo, de querer entender mais sobre si mesmo, já mostra que você está trilhando um caminho diferente. Um caminho de profundidade, de verdade, de maturidade emocional. E eu quero muito que você faça parte dessa comunidade. Então, se ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento ideal. Mas não faça isso só por fazer. Faça porque você sente que esse conteúdo te transforma, que essa conversa te conecta com algo maior.
E mais, me conta aqui nos comentários o que você sentiu durante esse vídeo. Te tocou em algum ponto específico? Te ajudou a entender melhor alguma emoção que estava difícil de lidar? Compartilha a sua história com a gente, porque a sua experiência pode iluminar o caminho de outra pessoa que esteja passando por algo parecido. Vamos construir uma comunidade onde a troca é verdadeira, onde a vulnerabilidade não é fraqueza, mas ponto de conexão. Quero que você se sinta acolhido aqui. Esse espaço é feito para gente que sente, que pensa, que quer viver melhor, sem se deixar dominar pelas dores que a vida inevitavelmente traz. E se esse vídeo foi útil para você, manda para alguém que esteja precisando de um pouco mais de clareza, de serenidade, de força. Às vezes, uma simples mensagem pode ser a virada na vida de alguém. Obrigado por estar aqui. Continue firme, continue livre. E, acima de tudo, não se esqueça, você não precisa mais sofrer à toa.